eu quero dizer da alegria, meus irmãos. E eu, quando falo nos irmãos, eu penso especialmente nos irmãos da nossa congregação, Congregação Batista do Henrique Leite. E penso também em outros irmãos que nos acompanham pelo YouTube, participando do nosso culto através da internet. Vamos então, para dar início, orar ao nosso Deus, suplicando-lhe as bênçãos sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por este momento, ó Deus, quando podemos, diante de Ti, meu Pai, na Tua presença, estar agora para Te adorar, para Te exaltar, para glorificar o Teu excelso nome e Te suplicar, ó Deus, a Tua direção para este momento de reflexão na Tua palavra. Pai, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender a Tua palavra e nos dá sabedoria, ó Deus, para colocar em prática, vivendo de acordo com a Tua orientação. Abençoa, Pai, aos irmãos da nossa congregação Batista do Henrique Leite e também ao irmão que nos acompanha pelo YouTube e aos amigos que o Senhor trouxer também para escutar esta palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos orar. É o tema da nossa reflexão neste dia. Há dois textos que eu quero mencionar. Um no Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O outro texto também conhecido é a oração que Jesus nos ensinou. Eu vou então ler aqui o capítulo 6 de Mateus, no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses textos nos falam diretamente ao coração sobre a importância e o dever de orar. O estudo que farei, a mensagem que farei nesse momento, ele será um estímulo para que eu e você continuemos a orar, não desistindo nunca. E é muito importante que a gente esteja refletindo sobre a oração, porque, sem dúvida alguma, a oração é a parte mais difícil de praticar. E é através da oração que nós conseguimos vencer os desafios da nossa vida cristã. Evidentemente que só ouvir sobre a oração, e eu poderia aqui fazer um estudo, vamos dizer assim, completo, poderia dizer tudo, ou quase tudo, que é impossível dizer sobre a oração, mas isso não faria você
se tornar realmente uma pessoa de oração. É preciso a prática. É preciso realmente buscar uma intimidade com Deus continuamente. Então, o primeiro texto fala exatamente sobre o povo de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Então, o povo de Deus precisamos estar atento à oração. Precisamos compreender que, conforme este versículo, Deus promete, se nós orarmos, Ele promete ouvir a nossa oração, e se orarmos de acordo com a sua orientação, os nossos pedidos serão atendidos. Jesus, Ele iniciou a oração dizendo que nós devemos santificar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então Jesus nos mostra aqui, de início, qual deve ser o nosso pedido, qual deve ser a nossa oração. Pedir para que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus se concretize nas nossas vidas. Então, eu destaquei aqui, quero destacar, por quais motivos nós devemos orar. Qual deve ser o alvo ou o propósito das nossas orações? Primeiro, o próprio Jesus nos diz aqui, ele diz que nós devemos adorar a Deus através da oração. Santificado seja o teu nome. Então, meu irmão, você que nos acompanha nesse momento pelo YouTube, a necessidade de adorarmos a Deus é a necessidade primeira das nossas vidas. Adorar a Deus significa reconhecer que Deus, Ele é santo. E em sendo santo e todo-poderoso, nós devemos prestar a Ele toda a nossa adoração. E a palavra adoração, ela vem do sentido de se prostrar, de se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso. Há na Bíblia, a palavra de Deus, muitas experiências dos servos de Deus que tiveram esse momento de adoração a Deus. Eu então chamo a sua atenção para a experiência do profeta Isaías. E eu irei ler aqui no capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, no momento que ele estava adorando a Deus, quando ele estava orando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, Isaías 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado,
sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, essa experiência que Isaías teve em adorar a Deus, em estar exaltando a Deus, teve uma experiência de contemplar a Deus, viu a Deus. E nesse momento, Isaías, ele glorificou a Deus, dizendo: santo, os anjos, não é? Os serafins disseram: santo, santo é o Senhor. Deus é realmente santo, irmãos, digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Essa experiência nos ensina de que precisamos de um momento para exaltar e adorar o nosso Deus. Jesus, ele, quando teve o encontro com a mulher samaritana, Jesus disse que Deus, ele é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus é para aqueles que têm uma vida realmente correta, uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. A verdadeira adoração é viver para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Portanto, precisamos tirar um tempo, e agora nós estamos tendo esse tempo para adorarmos a Deus, e que isso se torne um hábito em nossas vidas, que dia após dia nós estejamos na presença de Deus, orando, exaltando e glorificando o seu nome, nos prostrando diante dele, como diz o Salmo: vinde, prostemo-nos e nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então nós temos que ter um tempo. Muitas vezes achamos que indo à igreja e no domingo prestando adoração a Deus é tudo. Ora, é importante, mas a adoração, ela, para ser realmente aceitável a Deus, ela tem que ser durante todos os dias e durante toda a nossa existência. Precisamos estar na presença de Deus continuamente. A adoração é um estilo de vida, viver de maneira agradável a Deus. Portanto, esse é o primeiro aspecto da necessidade de oração. E
podemos então nos perguntar qual é então a missão básica da igreja? Qual é a missão primeira da igreja? É adorar a Deus ou é proclamar a palavra de Deus? As missões, a evangelização existe para que as pessoas, para que os seres humanos, para que a pessoa humana possa vir conhecer a Deus e prestar a Ele adoração. Portanto, a nossa vida, a prioridade é adorar a Deus. E quando estamos aqui neste mundo adorando a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor, nós estamos aprendendo, estamos nos acostumando com o que virá para nós na presença de Deus, quando nós estaremos, então, adorando a Ele continuamente, servindo a Ele continuamente lá no céu. Então, a adoração aqui é um treinamento para o céu, quando estaremos todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, estaremos na presença do nosso Deus, louvando e exaltando o seu excelso nome, dizendo como os serafins disseram, Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo, santo, e é o único Deus realmente digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. O segundo aspecto que Jesus nos fala, ele diz: santificado seja o teu nome, adorado seja o teu nome. E diz: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, devemos orar, meus irmãos, também pedindo a Deus que nos capacite, que nos dê o desejo e a disposição de obedecermos a Deus, de colocar a vontade de Deus em nossas vidas como realmente o nosso alvo, como objetivo, como meta para as nossas vidas. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, num mundo onde vivemos sobre uma tirania, a tirania da urgência. Então, nós fazemos muitas vezes o que é urgente e não fazemos o que é prioritário, o que é o mais importante. Então, é sábio da nossa parte não submetermos mais essa tirania da urgência, e sim nos submetermos aos propósitos de Deus, aquilo que realmente Deus tem planejado para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele viveu sobre essa dinâmica, não na tirania da urgência, mas nos propósitos, cumpriu os propósitos sublimes de Deus. Nós podemos ver no ministério de Jesus, que Jesus tinha um objetivo: fazer aquilo que Deus havia mandado. E voltando ainda mais ao texto da mulher samaritana, quando Jesus está ali, não é, à beira do poço de Jacó, manda que seus discípulos vá à cidade comprar comida. Jesus está ali, a mulher samaritana veio, e Jesus evangeliza aquela mulher, inclusive com esse texto maravilhoso, capítulo 4, quando ele diz, João 4, quando ele diz: Deus é Espírito, importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Mas ainda, quando os discípulos voltam, Jesus está ali pregando, né? Está evangelizando. As pessoas que vieram
ouvir a palavra de Deus como testemunho daquela mulher que teve um encontro com Jesus. E os discípulos então indagam de Jesus, dizendo: mestre, trouxemos a comida, o senhor não quer comer? Jesus disse: uma comida eu tenho para fazer, que é a vontade de meu Pai. Então, dessa vontade do Pai, Jesus Cristo não se distanciou em nenhum momento. E como que Jesus, faço outra pergunta para a gente refletir, como que Jesus conseguiu obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus de maneira satisfatória, de maneira completa? E o segredo está, meus irmãos, exatamente na oração. Nós podemos observar que a vida de Jesus é uma vida realmente de oração. Por exemplo, a Bíblia diz que de manhã muito cedo, Marcos, capítulo 1, verso 35, vai dizer que de manhã muito cedo, ainda escuro, Jesus foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Então, os irmãos, vejam, de manhã cedo, como prioridade, uma conversa, um diálogo, uma intimidade com Deus. E a Bíblia diz que de manhã apresento as minhas orações a Deus e fico aguardando a resposta. Jesus então vai cumprir a vontade de Deus, buscando na oração a força para realizar o seu ministério. Jesus então não tomava nenhuma decisão, não fazia nada de importante antes de orar. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, uma noite em oração. E no momento, vamos dizer assim, no momento decisivo, no momento crucial de sua existência, ele vai recorrer à oração para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E aí eu lerei aqui Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36, que diz o seguinte: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, Jesus aqui, nesse momento de sua vida, ele tinha que decidir: ou entregava a sua vida, morrendo na cruz e perdoando
os nossos pecados ou fugiria desse momento. Mas Jesus, em oração, pedindo a Deus força, pedindo para Deus, se fosse possível, passasse aquele momento, mas ele, em oração, disse e assumiu o compromisso, dizendo: não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo YouTube, é preciso estarmos orando continuamente, pedindo a Deus para que a vontade dEle, a vontade de Deus, se cumpra em nossas vidas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. De fato, fazer a vontade de Deus é algo magnífico. Tem um preço. Tem um preço, esse preço realmente às vezes é elevado. Exige renúncia da nossa parte. Exige desprendimento. Exige disciplina. Exige negar-se a si mesmo. Mas vale a pena. Portanto, oremos a Deus, suplicando a Ele que nos dê o entendimento, abra os nossos entendimentos, abra o seu entendimento, para que você possa estar atento àquilo que Deus está lhe mandando fazer, aquilo que Deus quer que você faça nesses momentos, nesse momento em que enfrentamos esse problema, essa dificuldade, e possamos compreender, como disse Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu irmão, para que Deus possa sarar, e sarar aqui é no sentido de providenciar o que a terra precisa. Então a terra precisa de chuva, a terra precisa da bênção de Deus. E agora em especial, a terra e as pessoas, o mundo, precisa de saúde, saúde e cura. E Deus promete para nós isso. Está lá em Jeremias, capítulo 33, no verso 3, não é? Que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E ele continua, no verso 4, e virei a ela e lhe darei saúde e cura. Então nós precisamos persistir nisso. Persistir nesse pedido. Talvez você disse: mas já orei bastante, já pedi, já supliquei e ainda não obtive a resposta. Meu irmão, é preciso perseverar em oração. É preciso estar vigilante, como disse Jesus, vigiai. Então temos que vigiar, temos que continuar pedindo, porque na hora certa você tem a certeza de que Deus ouvirá o nosso pedido e trará saúde e cura para as nações. E nós devemos orar também para que haja cura espiritual, para que haja saúde espiritual. E aí devemos orar para que haja um avivamento espiritual. Como orou Abacuque dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a santifica. Então, clamemos a Deus para que Ele avive a sua obra, para que Ele nos dê um ardor missionário,
um fervor espiritual que nos desafie a ir ao encontro das necessidades do povo. Qual é a necessidade do povo? Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Nós estamos com muitas necessidades agora, muitas, mas quero lhe dizer que a maior necessidade que nós temos é de Deus no seu coração, é de estarmos com Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano, e nós devemos então orar para que essa necessidade venha a ser suprida. Quando o profeta Elias, ele enfrentou a resistência do rei Acabe, de Jezabel, quando ele foi ameaçado de morte por Jezabel, ele passou por aquele momento difícil na sua vida, da perseguição. Então, Elias, ele ficou muito abatido, ficou muito triste, por ver os destinos do povo de Israel sendo levados para a idolatria. E Elias, então, ele fugiu, não suportou realmente aquele problema, aquela dificuldade, fugiu. E nos diz a Bíblia que ele se refugiou numa caverna. E ali, naquele momento de dificuldade, de luta, de angústia, Deus se revela para ele. E se revelou de uma maneira extraordinária. Primeiro, a Bíblia fala que veio um tremor, um terremoto, algo que abalou, e diz a Bíblia que Deus não estava ali, naquele barulho, naquela algazarra. E nos diz a Bíblia que soprou um vento suave, uma brisa leve. Quando você liga o ar-condicionado, não chega aquela brisa, aquele vento fresco que lhe refrigera. Então, soprou uma brisa, e a Bíblia diz que Deus estava exatamente naquela brisa suave, naquele momento, naquele silêncio. E diz a Bíblia que Deus fala com o profeta, Deus lhe transmite ânimo, vigor, e diz que Deus providenciou água. Elias bebeu aquela água, comeu aquele pão, e a Bíblia diz que Deus então disse: agora volte pelo mesmo caminho que você veio. Então, essa água, a palavra de Deus nos diz, Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim, beba. Porque se alguém beber dessa água natural, tornará a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Então, essa é a necessidade do mundo. O mundo está sedento pela água verdadeira, que venha dessedentar verdadeiramente o coração humano. Então, nós devemos orar para que haja um despertamento espiritual, onde nós compreendamos o propósito de Deus, de que é anunciar, de que é levar esta bendita e maravilhosa palavra para o coração humano. Portanto, quero finalizar sobre a necessidade de oração, lendo aqui um cântico, o número 148 do nosso cantor cristão, que fala sobre a oração.
Então lerei. Bendita a hora de oração. Cantei muito esse cântico e ele está gravado aqui na minha mente. E eu quero que você conheça, se você ainda não conhece. Diz assim: hora bendita. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda a dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E finda a hora da aflição, os dias maus, a tentação. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Então, o título do hino é Hora Bendita, ou seja, bendita a hora da oração. Portanto, que nós tenhamos esse entendimento de que orando, buscando a presença de Deus, conversando com Deus, dialogando com Ele, Deus vai resolver este problema e os outros problemas que nos afligem, que nos afetam. Quando a igreja, quando o povo de Deus se conscientizar de que esta luta não será vencida apenas com os esforços humanos, mas essa luta será vencida através das orações do povo de Deus, realmente clamando e suplicando a Deus. Eu quero encerrar falando sobre a experiência de Jó. Jó passou numa experiência muito difícil, perdeu seus bens, e diz a Bíblia que Jó não desobedeceu a Deus, ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jó perdeu a sua saúde, e inclusive naquele momento de desespero, a mulher de Jó, ela disse: amaldiçoe Deus e morra. E Jó vai dizer: recebemos as coisas boas de Deus e não podemos receber as ruins? E nem nisso Jó pecou. E meus irmãos, o sofrimento de Jó foi muito sério, muito difícil. Mas quando é que Deus modificou aquela situação da vida de Jó? Quando Jó estava intercedendo pelos seus amigos. Os amigos que vieram para consolar, os 3 amigos que vieram para consolar Jó, e ao invés de consolar, o acusaram. Não compreenderam aquele momento vivido por Jó. E Jó começa a orar por eles. Deus diz para que Jó ore por eles. E Jó começa a orar, começa a clamar por a vida deles, para Deus ter misericórdia deles. E nos diz a Bíblia que quando Jó começa a orar, quando ele está intercedendo pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó. Então foi curado de sua enfermidade, teve restituído os seus bens,
Inclusive, aí Deus concede uma nova família para Jó, e nos diz a Bíblia que tudo foi realmente superior ao que Jó tinha perdido, quando Jó intercedia pelos seus amigos. Então, eu creio que quando estivermos intercedendo, quando a igreja se voltar para Deus e intercedendo, realmente Deus irá mudar essas circunstâncias, trazendo realmente a cura para o nosso país, para as nações. Que Deus possa, assim, nos abençoar e nos ajudar a orar. Vamos orar. Essa é o chamamento da palavra de Deus. Então, quero lhe agradecer por você ter nos acompanhado até o final. Quero agradecer ao pessoal da técnica, não é? Aí que Emanuel, Anderson e aí que estão aqui realmente prontos nesse trabalho aqui de tornar possível a palavra chegar até o seu lar, até a sua família. Que Deus esteja abençoando esses irmãos. Nós então iremos orar, encerrando realmente esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, o teu maravilhoso amor por nossas vidas, pelo teu cuidado especial para conosco, ó Deus. Quando Jesus orou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, Ele nos ensinou que o Senhor é nosso Pai, um Pai realmente amoroso, um Pai bondoso e um Pai todo-poderoso e santo. E por isso, ó Deus, nós estamos realmente seguros e tranquilos, apesar das dificuldades, porque sabemos que o Senhor é um Pai que cuida e que nenhum filho que pede a um pai um peixe vai receber uma pedra. Então, se nossos pais nos atendem nas nossas necessidades, quanto mais o Senhor, que realmente é um Pai que nos ama com um amor que não há palavras. Obrigado, ó Pai, por nos amar e por cuidar de nós. Ó Deus, continue, ó Deus, a nos abençoar, a nos ajudar. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ao encontro dessa necessidade, ó Pai. Te pedimos que venha curar, ó Deus, aqueles que estão doentes, ó Pai, seja pelo Covid-19, seja por outras enfermidades, ó Deus. Traga cura, ó Deus, para as nações. Mas te pedimos, ó Deus, que cure também, ó Pai, o coração. Ó Deus, tire o coração de pedra do povo e coloque um coração de carne, um coração temente a Ti, obediente à Tua palavra. Te suplicamos, ó Deus, também, que nos dê sabedoria para compreendermos esse momento que estamos vivendo e fazermos a Tua vontade, que é orar, interceder, clamar e Te buscar, porque o Senhor vai ouvir, vai perdoar e vai curar a nossa terra. Nós Te pedimos essas bênçãos, Senhor, no nome e por amor de Jesus. Amém.